Boa tarde a todos. Sou Lanete Cristina Freires, sou estudante da Universidade Federal de Santa Maria, do curso de Licenciatura em Geografia EAD. Estou aqui para desenvolver um trabalho da disciplina de Ensino e Aprendizagem de Geografia e a Produção de Mídias, com o professor Dr. Benhur Pinos da Costa e a professora Janete Terezinha Reis, e faço parte, então, do Polo de Sapiranga. O trabalho a qual estou então, aqui para desenvolver é uma análise de um texto, referente então à aula 3, e o texto é Educação, Geografia e o Desafio de Novas Tecnologias. Este texto escrito então por Angélica Carvalho de Maio, da Universidade Federal de Fluminense, Universidade Federal Fluminense, e Alberto Setzer, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Na verdade, o trabalho, então, é apenas uma análise, uma análise nossa sobre essas novas tecnologias, o que os autores escrevem e discutem, E ao escrever o texto, então, eles tiveram, objetivos, e que, assim como escrito por eles, é de relatar, a partir da reflexão e posição de vários autores, a nova fase que se constata no ensino da geografia, associada ao desafio do uso de novas tecnologias. Os autores, eles iniciam, o texto, então, destacando que a informática está cada vez mais presente na vida escolar, seja pela internet ou outros meios digitais, mas a sua utilização é ainda muito limitada. E também eles constatam uma escassez de material com a finalidade didática preparado especificamente para o ensino no país. O domínio da informática é, de forma gradativa e irreversível, o que permeia praticamente todas as atividades humanas. Então, para Santos, os autores acabam destacando Santos, 1999, a informatização é um fenômeno revolucionário para a sociabilidade e a comunicação humana, atuando sobre a produção e a reprodução do conhecimento de forma imediata, buscando eficiência no processo de armazenamento de informações, memória, para a comunicação e construção de modelos cognitivos. Então, na verdade, esse domínio que a gente começa a ter em relação à informática, de forma gradativa, de forma irreversível, é o que, na verdade, está permeando todas as atividades humanas. Muita coisa está em volta desse domínio que a gente tem, ou ainda terá sobre a informática, o saber usar essa tecnologia, Segundo Levi, que os autores, então, Angélica e Alberto destacam, Levi, em 1993, esses modelos cognitivos são relacionados às 3 fases da trajetória humana: oralidade, escrita e informática. Também acabam destacando, ao longo do texto, eles destacam vários autores que falam sobre o ensino da geografia e o uso, então, das novas tecnologias, E, então, também citam Almeida e Fonseca Júnior, 2000, que escrevem que a grandeza da informática está na cooperação, na amizade, na criação e desenvolvimento de atividades em parcerias por meio da internet. Esses autores ressaltam que um acelerado processo de digitalização de toda a informação produzida até hoje vem garantindo a disponibilidade do acervo cultural da humanidade para todos os que têm acesso à internet. Então, tudo que está se criando a partir da cooperação, a partir da criação, desenvolvimento de atividades em parcerias por meio da internet, na verdade, é o que está garantindo a disponibilidade de um acervo cultural para quem tem acesso, então, à internet, Então, é a produção para a construção, para o acervo, para a construção de um acervo cultural. Os autores, então, deste texto, que é a Angélica e o Alberto, escrevem que existem grandes desafios a superar para o uso generalizado de geotecnologias combinadas com a informática na rede pública de ensino no Brasil. São eles, os autores destacam.
A própria execução e operação de laboratórios de informática nas escolas, que a gente sabe que a realidade é que nem todas as escolas têm laboratórios de informática, e aquelas escolas que têm, muitas vezes, são precários, né? Ou a questão dos computadores, ou não estão funcionando, ou a internet é mais lenta, né? Tem todo um processo aí. Destacam também a formação de professores no uso de novas tecnologias e o desenvolvimento de materiais adequados para fins educativos no ensino básico. A questão da formação de professores também, tá? Então, o professor, ele precisa, sim, estar aperfeiçoando, ele precisa, sim, estar aprendendo a lidar com essas tecnologias, ele não vai saber de um dia para o outro, ele precisa aprender, tá? E também, então, os materiais adequados para se usar em sala de aula, para se usar no contexto educação, né? Porque muita coisa se tem na internet, muita coisa se tem nessas novas tecnologias, mas a gente tem que adequar, né, a questão para fins educacionais, né? O texto está, então, dividido, né, em alguns tópicos, em alguns capítulos, né? A interatividade, o professor e as novas tecnologias digitais. Então, também, novamente, eles citam Pierre Levy, né, que diz que até meados da década de 70, o computador era uma máquina restrita e centralizadora, mas que depois passou a incorporar a tecnologia do hipertexto. Também escreve que as competências práticas adquiridas no início do percurso profissional de uma pessoa estarão obsoletas no final de sua carreira. Quer dizer, a tecnologia, ela é muito rápida, né? Então, até anos 70, meados dos anos 70, restrita, poucos tinham, né, e centralizava. Mas, com o passar do tempo, então, ela foi, sim, se expandindo o seu campo, mas, e daí o próprio Levi coloca, né, que aquele que se forma em alguma profissão, ao longo da sua carreira, ele precisa ir se atualizando, porque senão, no final da sua carreira, ele vai estar obsoleto, ele vai estar, não vai estar mais adequado às novas tecnologias, né? Por quê? Porque é muito rápido, porque são muitas mudanças, é muita coisa nova vindo, e a gente tem que estar sempre se aperfeiçoando. Também, conforme Levi, o ciberespaço suporta tecnologias pró-intelecto, que contribuem na ampliação, exteriorização e alteração de muitas funções cognitivas humanas. Memória, né, banco de dados, hipertextos, arquivos digitais de todas as ordens. A imaginação, simulações, a percepção, sensores digitais, telepresença, realidades virtuais, os raciocínios, inteligência artificial, modelagem de fenômenos e complexos. Então, na verdade, está muito ligado com a questão das atividades humanas, da questão das funções cognitivas humanas. Silva, 2002, também citado, então, por Angélica e Alberto, observa que, via internet, os sites educacionais continuam estáticos e ainda centrados na transmissão de dados, desprovidos de mecanismos de interatividade e de criação coletiva. Então, está se trabalhando muito, né? Se tem sites educacionais, mas ainda são precários, eles continuam ainda centrados nessa questão de transmitir os dados, transmitir as informações, mas ainda está faltando essa questão da interatividade, da criação coletiva, né? Para o autor, o professor que centra a comunicação apenas no seu discurso terá dificuldade de lidar e aprender com o hipertexto e com as tecnologias digitais. E o computador não passa de uma máquina de escrever e, por isso, terá dificuldade de lidar com seus alunos, que estão cada vez mais desinteressados no aprendizado, pautado apenas na transmissão de informações. Isso a gente pode constatar em sala de aula, não só através da tecnologia, que é a utilização do computador, a utilização de internet, né? Em sala de aula, aquele professor que fica pautado apenas no seu discurso, como se diz, transmitir os seus dados, transmitir o seu conhecimento, os alunos estão desinteressados nesse discurso, né? Eles, na verdade, querem interagir, da forma deles, mas eles querem interagir. Então, tanto em sala de aula, como com o uso das tecnologias, computador e internet, isso cada vez é mais visível, né? Quando se faz isso, quando se apenas transmite dados e informações.
Para Keynes, em 1998, o professor está desafiado a modificar sua comunicação em sala de aula e na educação, mas acredita que é preciso sair do excessivo otimismo pedagógico que chega ao delírio tecnológico, no qual o computador acaba com os problemas educacionais, para enxergarmos também as precariedades e deficiências das tecnologias. Então, aquele discurso de que o professor que vai usar a tecnologia, que vai usar a internet, vai usar o computador ou qualquer outra tecnologia em sala de aula, vai salvar a aula. Não, de novo, não basta apenas usar o computador como transmissão de dados, precisa sim interagir com o aluno. Tá? Então, ali é o Keynes que ele coloca delírio tecnológico. Oba, hoje eu vou usar a internet em sala de aula, então eu vou revolucionar. Né? A gente tem que cuidar